Iniciando mais um podcast Se Liga na Vida, gente, hoje eu vou estar tratando um dos temas mais importantes para você ainda que tem dúvidas na sua fé, você ainda que está circulando entre o catolicismo, entre o protestante, olha, existe a possibilidade de você se encontrar. E hoje eu vou estar tratando aqui com uma pessoa que se encontrou através do protestantismo e olha, ela vem edificando muitas vidas de jovens que necessitam se encontrar em Cristo verdadeiramente. É ou não é, Marcele? É, é sim. Prazer, gente. Meu nome é Marcele, tenho 20 anos, sou estudante de nutrição e uma das líderes, né, das células da minha igreja central, né, onde até o Vinícius participa, né? É bom demais, cara. De verdade. Me encontrei na Central e tem muitas pessoas também que eu acredito que vêm se encontrando, não somente na Central, mas conhecendo a Cristo verdadeiramente, né? Eu falo que hoje vem sido uma missão de transformação, de levar as pessoas a conhecer esse amor que às vezes as pessoas acham que é só aquele Deus que tá lá em cima enxergando, né? Ou aquele Deus grandão, né? Tipo assim, no sentido de que ele tá muito longe, né? E esquece que ele habita em nós, né? O Espírito Santo habita em nós. E eu também, né, me converti, me batizei tudo na Central também. Então eu também tenho história lá. Mas antes de Central, como que foi sua vida, Marcelo? Como você encontrou a Cristo verdadeiramente? Ó, então, né, eu cresci, né, em lar católico, né, meus pais são católicos, né, então minha mãe sempre me incentivou nessa parte de igreja, né, de servir, então, né, eu já fui coroinha, né, já fiz crisma, já fiz a primeira eucaristia, fiz tudo. E aí, né, acabou que minha infância inteira, né, foi assim, né, a minha parte da adolescência também um pouco, só que aí veio a pandemia, né, e aí depois da pandemia, né, com tudo fechado, a gente acabou distanciando, né, por conta disso. E aí, né, no meu último ano de ensino médio foi quando eu ia muito numa igreja aqui em Contagem, né, e aí eu comecei, tipo assim, falando, ó, que coisa diferente. E ali começou o meu caminho. Então eu comecei a ir nos cultos, né, dessa igreja. Eu comecei a ir, eu começava a sentir aquela coisa diferente, né, eu saía muito assim, nossa, que palavra, que louvor. E a minha vida começou começando a partir dali. Então, tipo assim, eu comecei a ir. E aí, em 2022, foi em 2022, eu lembro que foi em fevereiro, que eu aceitei Jesus, né? Que realmente ali foi um encontro, assim, que não tinha como eu negar. E eu lembro que eu não queria ir lá na frente, né? E o pastor, tá faltando uma pessoa. E aí, ninguém ia. Eu falei, não, eu sinto que tem uma pessoa. E eu falei assim, nossa, então é eu mesmo. Porque eu tava sentindo no meu coração, sabe? E aí eu fui, e aquela que chororô todo, tal, aquela coisa toda. E ali começou meu processo com Deus. Então, foi a partir dali. E aí as coisas foram influindo, né? Eu não cheguei a congregar, né, naquela igreja, né? E aí eu recebi um convite, né, de uma célula para visitar uma célula que era da Central, né? Sempre existe uma célula. Sempre existe. E aí foi eu e minha prima, né? Minha prima também tava comigo desde o início, a Vitória. E aí a gente começou a ir juntas, né? Porque ela morava comigo, né? A família da minha mãe toda é da Bahia. Então, assim, ela veio pra cá pra trabalhar com meu pai, e então ela morava com a gente, porque a mãe dela morava lá na Bahia. E aí a gente começou essa caminhada juntas, né? Então a primeira célula que a gente foi até ela que me chamou, então a gente começou a ir na célula, né? Tanto que eu falo que foi minha primeira líder, assim, eu falo que é minha eterna líder, que é a Ana Moura. Ela tem, até hoje, ela é uma pessoa muito importante na minha vida, assim, na minha caminhada com Deus. A gente sempre tem alguém, assim, que é o nosso pai, né? Assim... É que apresenta o caminho, né? Nosso pai é nossa mãe espiritual, que a gente fala, né? Então ela é minha mãe, assim, espiritual. E ali começou. Aí a célula eu comecei a visitar e ali eu permaneci. E aí depois eu comecei a ir, né, frequentando a Central, gostando. Aí eu comecei a ir no Vox, né? Que são a imersão, né, do carnaval, né? Lá na igreja. E aí eu comecei a participar mais, comecei a servir. E aí foi quando eu me batizei. Aí eu me batizei, aí eu falo que foi um marco, assim, sabe? O aceitar Cristo também, né? Que é o primeiro passo, mas eu falo que o batismo foi, assim, onde mudou completamente mesmo, sabe? Tudo, assim, na minha vida. Existia um caminho ali, mas você ainda tava... Onde que eu tô pisando, né? Vou ou não vou? Eu tava meio, tipo assim, eu era um bebê na fé, né? Então, tipo assim, muita coisa eu não sabia. Então, tipo assim, como era início, foi meu último ano, então, tipo assim, eu ficava, eu aceitei Jesus, eu tava naquele início de caminhada ali, mas assim,
aquela coisa indecisa, sabe? Aquele meio do muro ali ainda, sabe? Eu não tinha entendimento da palavra de Deus, não tinha entendimento da minha identidade, né? E eu sofria por muitas coisas ainda, né? Como eu sofria muito de crise de ansiedade, né? Eu era uma pessoa muito ansiosa. Então, e Deus foi me tratando ali, sabe? A partir do momento que eu abri a porta do meu coração para ele já começou a agir. E o batismo, para mim, foi um marco, assim, né? Igual eu falei, foi um marco mesmo. Porque dali que eu tive entendimento de muita coisa, assim, que eu passei. Então, aí, o Gosto falou, o batismo mesmo foi quando eu saí do muro. Aí eu falei, não, agora eu tô quente. Posicionou sobre algo, né? Exatamente, eu posicionei sobre algo. Tipo assim, eu tive a convicção do que eu tava fazendo, sabe? Mas nesse momento eu falo assim, quando você estava naquela crise de ansiedade, estava vivendo aquele momento ali difícil de reconhecimento sobre você mesmo, você já tinha ainda algum momento que você falava assim, eu conheço a Cristo ou não? Você estava enfrentando tudo sozinho? Então, eu enfrentava muito sozinha, né? Minha mãe me ajudava muito com isso, né? Porque era noites em claro, assim, chorando, né? Igual eu tinha muito problema de identidade, né? Muito problema com isso, né? Eu falo que em questão de paternidade e maternidade eu nunca sofri com isso, sabe? Meus pais sempre me amou muito, sempre me deu tudo bom e do melhor. Só que em questão de identidade, sabe? E entender quem é a Marcele, sabe? Eu me diminuía muito, eu não tinha uma autoconfiança. E a autoestima externa e interna era péssima, 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 né? Eu sempre sofri muito bullying na escola, porque eu sempre era mais gordinha. Eu sempre era a alta gordinha do óculos, de aparelho. Era pior. E aí eu sofria muito bullying, né? Então era bem... Então desde novinha, assim, eu fui sofrendo com isso, né? Então isso foi moldando minha identidade. E aí eu fui tendo ansiedade, né? Eu lembro que eu queria muito... Antes de Cristo, a minha identidade era validada pela opinião das pessoas. Pelo meu externo. Então, tipo assim, se fulano falava que eu era bonita, então aquilo ali me validava, sabe? Era aquilo. Então eu tinha que sempre mostrar para as pessoas o quanto eu era. Então, assim, eu não era eu me acho isso, não, era o que os outros achavam. E isso afetou muito o meu mental, né? Então, assim, como eu falei, minha mãe me ajudava muito com isso, que era noites em claro, chorando. Com isso, eu era muito ansiosa, de falta de ar, de tremer. Aí foi quando eu comecei meu processo fazendo terapia, eu faço até hoje, eu não falto nem uma semana sem fazer terapia. E aí... E eu lembro que eu carregava sozinha, né? Eu não tinha esse entendimento do Deus. Eu sempre achava que era Deus, sempre acreditei e tudo mais. Só que é igual eu falei, né? Eu achava que Deus era aquele Deus longe, distante. Aquela soberania toda no sentido de... É o Deus maravilhoso, mas eu não via como um pai, sabe? Como... Só via no extraordinário, não via no ordinário, sabe? E aí, então eu passei sozinha mesmo. Eu não tinha esse entendimento ainda, sabe? Mas eu vejo que graças a isso... construiu, né, me curou completamente para hoje virar um testemunho, né? Então eu ajudo muitas meninas, muitas pessoas que passaram por isso. Então é louco como Deus faz, né? A nossa história. Na verdade, chega a ser até distante, né? Porque eu falo, quando a gente tá naquele momento que a gente tá ali vivendo algo tão preso, a dor, ela gera um momento de cegueira na gente. A resposta de Deus pode estar na sua frente, mas é como se fosse aquele negócio que os burros usam na frente, a gente vai lá e fecha e fala, e agora? Pra onde que eu vou caminhar? E a gente sempre caminha por outro lado, né? O que dá prazer momentâneo, as outras coisas, é muito difícil a gente ir direto, né, pro Senhor. Mas eu creio mesmo que o Senhor, ele permite muitas coisas para que essas coisas nos aproximam dele. Então, às vezes a gente acha que as coisas ruins são ruins, né? Mas, na verdade, muitas vezes o Senhor permite, porque aquilo ali vai fazer a gente aproximar cada vez mais dele. Às vezes, no meio daquela dor, que a gente vai ter mais contato com o Senhor. Então, eu creio que foi muito isso. Foi esses processos mesmo que me fez levar a Cristo, sabe? E foi onde eu encontrei a fonte. Então, assim... Eu falo que é igual a palavra de Jó também, né? Jó também teve que viver um momento de extrema dor para poder falar, agora eu realmente vejo a Cristo de maneira real, né? Fidedigna de como Deus era. Uhum. E ele perdeu tudo, né? Coitado, ele perdeu tudo. E ele continuou servindo ao Senhor. Então, assim, é uma história assim que também me inspira muito, né? Principalmente você, né? Você sempre fala de Jó, né? Eu gosto muito da história dele. Eu falo que ele... eu acho que ele dá o exemplo claro de como o ser humano é. Quando vem aquele momento de angústia, de tristeza, a gente tem esse momento de se cegar como ele se cegou. Eu nunca vi alguém passando por um momento, assim, muito difícil, falando, nossa, que delícia, nossa, tá bom.
Tá bom demais, Nossa, né? a dor que eu tô passando aqui, que legal. E, então eu acho que é muito válido, principalmente porque eu acredito que conhecer a galera de casa não vai saber, mas é claro que eu já conheço a Marcele um pouco mais tempo e eu vejo que através da sua dor, quantas vidas não foram edificadas através disso, né? Sim. Quantas pessoas não conheceram a Cristo? Eu falo até mesmo que é uma curiosidade minha. Como hoje é para você liderar tantas meninas que necessitam de apoio em, assim, quantas áreas, quantos problemas não devem existir? Porque cada uma enfrenta uma realidade diferente. Não, e cada uma é diferente, é incrível isso, mas eu me batizei, né? E em menos de 2 anos, né? 1 ano e pouco ali, eu virei líder. Então, assim, foi algo que antes de eu virar líder, o Senhor já tinha ministrado, né, na minha vida, né? Eu recebi um direcionamento através de uma pessoa que falou sobre liderança. E assim, eu nunca botei muita fé em mim, sabe? Falei assim, não, eu, líder, a gente nunca acha que a gente consegue, né? Achando que é pela gente. Falei, não, eu, líder, não, nada a ver. E eu sempre achava que o outro era melhor, né? Então, tipo assim, eu nada a ver. Só que antes de eu virar líder, eu já era líder em outras coisas. E é incrível como Deus, assim, ele, às vezes, eles não dão um chamado, tipo assim, ó, em voz audível. Mas é na nossa rotina que ele vai dando sinais. Então, eu sempre fui representante de turma. Eu era capitã do time, né, que eu jogava, dos esportes que eu praticava. Eu sempre fui muito conversada, sempre, tipo assim, as pessoas vinham até mim pra conversar. Eu sempre fui elétrica, extrovertida. Então, assim, mas aí quando eu assumi a liderança, foi algo muito desafiador. Porque, assim, é uma responsabilidade, né? Você tá cuidando das ovelhas. É uma responsabilidade muito grande. E você sente um pouco de peso, assim, não um peso de fardo, mas um peso, tipo assim, pô, é uma responsabilidade. Existe uma vida ali, né? Existe uma vida, eu tô cuidando de vidas ali. E aí, quando chegou as meninas, né? Na verdade, quando eu cheguei, né, pras meninas, assim, foi um processo, assim, que eu falo, né? O líder, ele cuida, mas a gente é moldado o tempo inteiro. A gente é modificado o tempo inteiro. Tem meninas que eu falo com as minhas meninas, as meninas nem sabem o quanto elas me mudam, o quanto elas me transformam e fazem meu dia, sabe? Mas é desafiador, só que, assim, eu sempre oro pro Senhor colocar amor no meu coração. Porque quando você tem amor no seu coração, tudo você tem mais sabedoria pra lidar, sabe? Você começa a entender o lado do outro. Então você tem mais empatia. E quando você tem o amor, né, que é o amor de Cristo, né, dentro de você, você começa a fazer por privilégio. Fala, cara, que privilégio que eu tenho de cuidar das meninas, que privilégio que eu tenho de ajudar as meninas, que privilégio que eu tenho que, de alguma forma, elas se inspiram em mim, né? Então, eu vejo como um privilégio mesmo. É um pouco desafiador, porque às vezes eu tenho que renunciar a muita coisa. Às vezes eu tenho que deixar de fazer um pouco as minhas coisas para às vezes cuidar de uma, marcar compromisso com outra. É uma que tá muito mal, é outra que, tipo assim, às vezes, né, se afasta um pouco da igreja, né, da presença de Deus. Aí vou lá e, puxa, não, vamos junta. Então, assim, é uma entrega, sabe? É uma entrega muito assim, muito grande. Mas eu falo que é um privilégio, assim, eu ver as meninas crescendo, assim, cada vez mais, meninas sendo melhores que eu, assim, muita coisa, me faz, assim, nossa, brilhar os meus olhos. Eu falo que eu amo liderar, sabe? Se Deus quiser, eu vou liderar, assim, pro resto da minha vida. Mas eu acredito muito que Deus, quando ele tem um chamado, existem pessoas que lideram de maneiras diferentes. No seu caso, tão jovem, tá edificando várias vidas, é porque já existe um propósito ali já escrito. Agora, num caso também que eu quero saber como que, já que você mexe com nutrição, né? Eu quero saber como que você avalia a nutrição associada ao cuidar do corpo e também cuidar da alma. Como que isso existe, né? Eu falo que eu já até ouvi uma frase, não vou lembrar do filósofo, mas ele falava que Deus deu a ele a palavra e um cavalo, e no meio do caminho ele perdeu o cavalo e não conseguiu espalhar a palavra. O que ele queria dizer com isso? Ele tinha o privilégio de poder espalhar a palavra, mas não cuidou de si mesmo. A capacidade dele andar e espalhar se diminuiu a expansão da palavra porque ele não conseguia cuidar mais de si mesmo. E como que a nutrição é associada a isso? Nossa, boa pergunta. Eu sou suspeita para falar. Eu amo de verdade a nutrição. É algo que eu vejo claramente que é propósito de Deus na minha vida, além de liderar, né? Falando fora de ministério. E quando eu fui buscando a nutrição, né? Eu lembro que no meu primeiro dia de aula, a professora sempre pergunta, né?
por que você escolheu nutrição? Por que você escolheu o curso que você quer? E aí as meninas falavam, né, o porquê que elas escolheram. E eu lembro que, tipo assim, eu tava pensando em outra coisa. Eu falei, não, porque eu gosto de treinar, eu gosto de me alimentar bem, e eu passei por um processo de emagrecimento, e aquilo ali transformou minha vida e tudo mais. Mas aí eu lembro que quando chegou a minha vez, o Espírito Santo me constrangeu completamente. Eu lembro que eu falei uma palavra, eu falei propósito. Eu só lembro disso, que eu falei isso. E a professora até regalou os olhos, tipo assim, ó, objetiva, né, meio diferente. Cega, né? Muito diferente. E aí eu falei, é propósito. E aí e depois desse dia eu vejo claramente que é propósito, sabe? Eu falo que a nutrição, ela se liga muito com o espiritual, sabe? A nossa vida com Deus. E a partir do momento que eu li o livro, né, eu até indico aí pro pessoal ler o livro do Luciano Subirá, né, que fala o cuidado do corpo. Cara, esse livro é incrível, é incrível. O cara conseguiu explicar biblicamente o cuidado do corpo. Tipo assim, ele usa a Bíblia pura pra explicar o cuidado do corpo. E é incrível esse livro. E esse livro, eu já tinha uma convicção clara da nutrição, né? O cuidar da saúde, aquilo tudo. Só que esse livro me fez ainda mais ter certeza do quanto se ligava, né? Corpo, alma e espírito. O quanto o corpo se ligava muito. Então, até esqueci sua pergunta. Como a nutrição se liga ao propósito seu hoje, então? O propósito de servir a Cristo. Aonde que as duas se encontram nesse caminho extenso? Onde se encontra, eu falo no sentido de cuidar. A nutrição, ela me possibilita de cuidar das pessoas. E esse cuidar das pessoas é a parte que, assim, eu mais me encanto. Porque eu cuido para melhorar a qualidade de vida. E melhorando a qualidade de vida, no meio desse processo eu consigo ainda evangelizar. Então eu consigo ver as pessoas mudando de vida, sabe? Mudando o estilo de vida. E levando pro mundo, né? Pro mundo evangélico, né? Pro mundo cristão, eu consigo ajudar a pessoa a ter mais. Igual você falou, né? Do cara que falou que ele matou o cavalo, né? No caso, o corpo dele. Então eu consigo ajudar as pessoas a ter mais anos, né? De vida. Eu consigo fazer com que as pessoas, elas ajuda como, querendo ou não, uma identidade, né? Porque a nutrição não é algo só estética também, mas é um pouquinho interno também, né? Se você tá com saúde toda errada, né? O seu corpo e tudo mais não tá tão legal assim, isso te afeta completamente. Então eu falo que eu ajudo muito ali sobre identidade, sobre a parte do corpo, do mental, né, principalmente, porque a nutrição, ela se envolve totalmente no comportamental também. Então eu falo, eu acho que a palavra assim seria cuidar. Acho que interliga muito o cuidado espiritual, né, no sentido do corpo, porque sem o corpo você não é nada. Você não faz nada. É aquilo, como é que você entrega a palavra de Deus, como é que você evangeliza, como é que você cuida da sua casa, da sua família, do seu ministério, do seu trabalho, como é que você prospera na vida sem saúde? Não tem como, não tem como. Você pode até prosperar, mas às vezes você vai ser aquela pessoa que prosperou, mas vai estar numa cama de hospital. Então, assim, sem saúde a gente não é nada. E a nutrição, toda vez que eu estudo mais, eu falo, cara, ela é tudo. Sem a nutrição, sem a alimentação adequada, né? Sem a qualidade de vida, a gente não é nada, né? E na palavra de Deus, a gente fala muito sobre a disciplina, né? Sobre a renovação da mente. E eu falo que Jesus, ele era o exemplo de tudo. E eu não tinha esse entendimento que ele era exemplo tanto na nutrição. E ele era muito, né? Aí tem todos os estudos, né, sobre alimentação naquela época, né? O quanto eles andavam, né, para andar de uma cidade para outra, né? Principalmente Jesus, né, que andava muito, né? Então, assim, ele fala um pouco também sobre a preguiça, né? A inconstância, a procrastinação. Então, assim, a nutrição, pra mim, é uma revelação do cuidado além que eu posso dar, sabe? Além de igreja, além de 4 paredes, sabe? E eu quero mesmo, eu falo firmemente que através da nutrição eu quero transformar vidas. Existe uma vida cristã além da igreja, né? Existe. A igreja ali eu falo que é um final de semana, sabe? É o final de semana ali. É muito importante a gente participar, né? O corpo de Cristo. Mas a nossa vida com Deus, ela é principalmente no dia a dia, sabe? Principalmente no dia a dia. Então é no ordinário, é no cotidiano. Então há vida, muita vida além da igreja, sabe? E eu sempre falo muito lá na célula, né? Que é muito fácil a gente ser crente com tanto de crente. Muito fácil.
ali, sabe? Tá todo mundo ali, na mesma pegada, aquela coisa toda. Mas agora, e no seu dia a dia, será que você tá sendo esse crente? Será que você tá sendo esse cristão no dia a dia? E as pessoas, muitas vezes, ela não vai ler a Bíblia. Mas às vezes você pode ser a Bíblia daquela pessoa. Você mesmo vai ser o evangelismo daquela pessoa. Você nem precisa falar. As pessoas, pelas suas atitudes, elas vão ver Cristo em você. Então há vida, com certeza, fora da igreja, muita. E da mesma forma também a gente tem que imaginar que você já tomando essa forma de líder, basta assim você cometer também esses erros durante o caminho, que você se torna pedra de tropeço tanto também na nutrição, quanto também nessa vida de evangelizar pessoas. Acho que as pessoas às vezes não têm muita ideia de como que é essa vida de líder, de como abrir mão, porque qualquer coisa falar lá, o líder tá errando, não é possível. Se ele errou, também você errar. O testemunho, né? É. Igual eu falo, é uma renúncia, sabe? Mas eu penso que a gente tem que se importar, assim, né? Com como é que a gente tá sendo, né? Com as pessoas. Mas quando você olha pra Cristo, você quer ser a melhor pessoa pra Ele. Então, tipo assim, independente de como você tá sendo, você pode ser a pessoa, assim, melhor pessoa do mundo, gente boa, tudo, faz tudo pra todo mundo. Mas sempre vai ter alguém que vai achar alguma coisa ao contrário. Sempre vai ter alguém que vai te criticar. Sempre vai ter alguém, tipo assim, que vai falar, cara, vai falar mal de você. Então, assim, isso do testemunho é verdade. A gente tem que ser testemunho, né? Porque a gente tem uma grande responsabilidade, né, no mundo cristão, né? Carregar a palavra de Deus através da nossa vida. Mas eu sempre tento olhar para Cristo, se eu tô agradando a Cristo, porque é isso que importa, né? Eu quero muito, igual eu falo, eu quero muito agradar os meus pais, as minhas meninas, né, o meu namoro e tudo mais. Mas se eu não estiver agradando a Cristo, que sentido tem, né? Que sentido tem? Não tem. Não tem sentido. Então, sempre eu falo, né? A gente tem que olhar para Cristo. Tipo assim, se a gente tá agradando a Cristo. Se a gente tá fazendo tudo certo, né? Com Jesus, o coração ali alinhado e tudo, a partir do momento que a gente não tem controle do que as pessoas pensam, né? Mas se você tá seguindo a Cristo, a maioria vai perceber o quanto a gente carrega, né? E eu falo também que uma das coisas que me deixa curioso, essa transição sua do catolicismo para o protestantismo, teve algum momento que você também foi muito criticada? Você olhou e falou assim, tá difícil de carregar aqui, o que eu faço? Teve algum momento que você viveu isso? Ah, com certeza, né? Com certeza. A vida do crente sem julgamento não existe. Mas com certeza. E é uma das coisas que paralisa muito a gente. Uma coisa que me paralisa muito. A opinião das pessoas, sabe? É algo que eu venho mudando, tendo um processo com Deus sobre isso. Sobre não ligar para a opinião das pessoas. Mas, com certeza. Isso já me paralisou muitas vezes. Tipo assim, às vezes eu tava prosseguindo muito, aí alguém sempre comentava alguma coisa, não tinha uma identidade firmada ainda daquilo que eu queria, não tinha certeza, e aí eu voltava pra trás. E aí eu voltava pra trás, não me satisfazia, né? Porque Cristo é o único caminho, e aí eu voltava. Aí eu começava. Aí depois alguém comentava alguma coisa, te criticando, sempre, que você tá virando crente, que não sei o quê. Às vezes aí eu mudei meu estilo de roupa, aí falaram, agora quando você virou crente, você tá mudando sua roupa, né? Aí sempre falo, aí quando às vezes você usava os comportamentos que você fazia, você não fazia mais. Aí as pessoas criticam também, você não faz mais isso, que não sei o quê. E principalmente quando é diferente, né, do que a maioria das pessoas fazem, as pessoas acabam tendo um impacto, sabe? Então elas estranham muito. Então isso me paralisou muito, muito mesmo. E eu falo para as meninas, né, que entram lá na célula no início da caminhada, sobre... A primeira coisa que eu falo com elas, assim, de ensinar é sobre identidade. Porque quando você tem certeza daquilo que você é em Deus, daquilo que Deus é e daquilo que você quer com Ele, né? As pessoas vão comentar, às vezes você vai ficar um pouco abalada, porque dependendo da pessoa isso te abala. Mas assim, você fixa, sabe? Você continua caminhando, você continua perseguindo, né? Perseguindo não, prosseguindo. Prosseguindo. Isso, você continua prosseguindo. Então é muito importante, mas isso paralisa muito, com certeza. E eu falo principalmente porque eu tinha uma visão que as pessoas criticavam também da sua religião antiga, mas na verdade teve algum momento que você também foi criticada as pessoas deveriam estar te recebendo ou não? Você assim, teve pessoas que só te agregaram durante esse processo, né? Que te abraçaram em esse berço de ser evangélica, de ter se tornado uma nova pessoa. Calma, a pergunta então se eu... Nesse momento de transição,
Você foi 100% também aceita pelas pessoas que deveriam ter te recebido nesse novo lar seu, nessa nova casa evangélica sua? Olha, até que nessa parte eu fui bem abraçada, sabe? Eu fui bem abraçada. Claro, né? Teve, assim, umas pessoas específicas, né? Não da central em si, não da minha igreja em si, mas outras pessoas crentes que me julgaram muito, né? Essa transição. Então, assim, julgaram a minha roupa, porque, tipo assim, eu não tinha entendimento de nada, né? Do meu estilo mudou completamente. Então, as pessoas, assim, julgavam a minha roupa, falavam que não é roupa que crente usa, por exemplo, algumas atitudes, falavam que não podia isso, porque igual eu falei, eu não tinha entendimento de muita coisa. Eu tava no início ali, tipo assim, no início, não sabia muito ler a Bíblia, não sabia nada. Não sabia o que era a cronologia da Bíblia, sabia nada. Então, assim, aquilo que as pessoas, principalmente os crentes, falavam, eu colocava como verdade, sabe? No meu coração. E muitas das vezes era pra me machucar. Mas igual eu falei, eu dava passos pra trás, mas o Senhor estava comigo, então eu prossegui, sabe? Eu permaneci, eu continuei. E aí... E é muito... Véi, esse assunto é muito complicado, porque assim... são seus irmãos na fé, só que ao mesmo tempo, tipo assim, por a gente não ser perfeito, a gente acaba podendo magoar outras pessoas, e principalmente pessoas novas na fé, né? É muito, muito amplo, né? Sobre esse assunto. Mas já me magoaram, sim, mas igual eu falei, eu não me importei muito, não. Me magoou aquilo tudo, mas, tipo assim, quando Deus tem um propósito na sua vida... Ninguém pode retirar. Ninguém tira, sabe? E um posicionamento também, né? Você tem que ter um posicionamento. Não, o fulano tá falando, mas tô nem aí também, tipo, Nem sempre é o que convém, né? nem sempre. Exatamente, nem sempre. E eu também, tipo assim, eu não coloquei muita mágoa no meu coração, não, sabe? Eu sempre falo, né? Eu falo muito lá em casa que não é porque a gente é crente que a gente é perfeito. Muito pelo contrário. Eu falo que cada vez mais que eu tenho mais intimidade com Deus, eu percebo o quanto horrível eu sou. Não sei você, eu percebo Não, eu também acho. A gente olha e Não. fala, nossa, não é possível, cara. E que todo dia é algo pra melhorar. Todo dia. Porque você tem entendimento, você tem discernimento do bem e do mal, né? Então, assim, você fala, não, eu errei nisso, eu tenho que melhorar nisso. Toda vez é um processo. É um processo, é um processo. E eu falo que não é só porque a gente é crente que a gente é perfeito. Eu falei, muito pelo contrário. Então, eu sempre tenho essa ideia, sabe? Até hoje, tipo assim, né? Somos seres humanos, somos falhos, pecadores. Uma inconstância, assim, na fé, a gente aumenta a nossa carne. Então, assim, a gente vai errar, a gente vai machucar um ao outro. E quando a gente tem essa expectativa não tão alta de perfeccionismo, a gente acaba entendendo, tipo, não, velho, beleza, a pessoa é cristã, mas, cara, ela é um ser humano também. Cristo é o único que foi perfeito. E aí, a gente, como crente, é o quê? Perdoar. Aquela coisa toda difícil, né? De perdoar, né? De não guardar nada. Essa é a pior parte pro crente, né? Que ele olha e fala assim, tá bom, eu vou... Porque as pessoas têm uma ideia que perdoar é aquele sentimento lindo que dá no coração. Vou perdoar fulano hoje. E, na verdade, não é bem assim, né? Não, muito pelo contrário. E eu falo porque eu sou uma pessoa totalmente... Eu sou muito orgulhosa. E até hoje, tipo assim, eu tô melhorando com isso, até hoje. Mas... Vinícius, igual eu falo, a pessoa pede perdão, eu perdoo. Hoje eu tenho facilidade, mas não é assim, perdoei e pronto. Acabou ali, né? Não, eu ainda demoro um pouco, assim, sabe? Pra tipo digerir. Assim, digerir, passar, sabe? Porque o orgulho faz o quê? Você começar a sentir uma raiva muito grande. E você querer pagar na mesma moeda, né? O ser humano tem isso, né? De querer... Espírito de Pedro. De pagar na mesma moeda. Então... É uma das partes mais difíceis, sabe? E pra mim, até que pra perdoar, eu sou um pouco mais fácil. O difícil meu é pedir perdão, porque entra o orgulho. E você fala, não, mas eu tô certo. Nossa, eu tenho certeza. E com certeza pode ter sido, assim, um chute no ar, mas com certeza quando você teve um relacionamento, você também teve que aprender isso. Né, Tiagão? Tiagão deve ter sabendo isso aí. Com certeza. Porque o Thiago, ele é zero orgulhoso. Zero. Se eu fiz alguma coisa, sei lá, e eu pedir perdão, acabou pra ele. Tá no mar do esquecimento. Agora, se for o contrário, eu perdoo. Mas eu ainda fico o quê? Emburrada. Eu falo, não, eu tenho um tempo ainda. Calma, eu perdoei. Tô processando. Tô processando. Porque o orgulho faz muito isso. Eu falo que a liderança me ensinou muito sobre orgulho. Orgulho no sentido de que...
muitas das vezes, né, os nossos liderados não vão fazer do jeito que a gente quer, da forma que a gente quer. Ou às vezes, vão vir com flores e chocolate para nos receber. Não. Eu já tive alguns acontecimentos assim que já me magoaram muito. Mas e aí, eu sou a líder. E aí, eu vou parar? Eu vou parar de cuidar da pessoa? Então, assim, muitas das vezes eu tive que engolir meu orgulho e prosseguir. E, tipo assim, e continuar amando a pessoa. Então, assim, me ensinou muito. A liderança me ensinou a pedir perdão. Porque o líder, ele erra muito mais do que os liderados, com certeza. Administrar uma célula, assim, é muito difícil. E aí, cada posição, né, vamos dizer assim, né, que você sobe, é muito mais difícil. Muito mais. Porque, igual você falou da influência, né? Você tem mais olhos pra te olhar, né? Então, assim, qualquer errinho, tipo assim, é difícil. E é pedir perdão, que às vezes você falou de uma forma, e tipo assim, você foi um pouco mais grosso, ou tipo assim, você não cuidou direito. Às vezes você deu até a palavra certa no momento errado, exatamente, né? Exatamente. Então, é exatamente isso. Hoje eu falo assim, de tudo que você viveu. Falo, chegando a esse processo final desse testemunho, eu queria ter uma ideia do que você deixaria para essas pessoas que você está liderando hoje e para essas futuras pessoas que você vai liderar. Qual a mensagem que você deixaria até para essas meninas que estão iniciando na fé agora, que são aqueles bebês espirituais, que estão entendendo agora o propósito em Cristo? O que você deixaria para essas pessoas? Nossa, o que eu deixaria para as pessoas que estão no início, né? É porque toda caminhada tem o seu começo, né? Aquele início que, às vezes, igual você falou, às vezes você não sabe muito, às vezes você não conhece a Bíblia, às vezes você não sabe a maneira certa de se vestir, de se comportar. E as pessoas não... Assim, ninguém é obrigado a nascer sabendo, né? Só que esse encontro com Cristo, ele é capaz de transformar. O que você acha que essas pessoas, essas meninas, né? Especificamente as meninas, deveriam olhar para si mesmas e falar assim, eu vou ser transformada através disso, ou devo viver isso, já que você já caminhou por esse caminho e falou, gente, vem por aqui que aqui tá mais fácil. Eu acho que para as meninas, né, como você me direcionou, eu acho que é o autocuidado, porque através do autocuidado a glória de Deus, ela cresce através de nós. Então, assim, é o tripé, né? É você cuidar da sua mente, você ter convicções daquilo que você é, você ter convicções daquilo que o Senhor falou a teu respeito, convicções da sua identidade, do seu corpo, você cuidar da sua saúde, você cuidar do seu exterior também, de alguma forma, né? Porque a gente transparece Cristo também através do nosso exterior, mas o espiritual, também a alma, né? Cuidar das suas emoções. Então, assim, eu falo que é muito importante o autocuidado, né? Eu sempre falo com as minhas meninas, né? Se cuidem, para cuida da mente, né? Além do espiritual, cuida de vocês, tem uma identidade firmada, sabe? É o corpo, alma e espírito. Exatamente. Então eu falaria, olha, cuide de você, sabe? Cuide daquilo que o Senhor falou a teu respeito, sabe? Cuide, igual você falou, do tripé, sabe? Então, ixi, fugiu. Mas acima de tudo eu acredito que seja realmente isso, né? Tem meninas que ainda não conhecem a Cristo verdadeiramente e vão ser julgadas, vão assim ser abraçadas pelo mundo, achando que aquilo dali é algo que vai dar aquele prazer, que vai achar que a vida dela vai ser transformada nisso, e na verdade quando elas tiverem que conhecer a Cristo vai ter esse momento todo de transformação. Como você também passou, acredito que outras pessoas ainda vão ter que passar, não só as meninas, né? Os meninos aí também, gente, vamos falar a verdade, tem muita coisa ainda pra melhorar. Eu também, né? Só vocês não. Mas eu falo sobre esse autocuidado mesmo, sabe? A gente precisa se cuidar, Vinícius, muito. Principalmente no mundo que a gente tá hoje, né, cara? Tipo, ansiedade, depressão, esse burnout agora de trabalho excessivo, essa comparação, essa culpa, essa cobrança o tempo inteiro, sabe? Essa imersão de notificações o tempo inteiro, sabe? Então, eu falo muito sobre... É o autocuidado, cara. Não tem outro. Você cuidar da sua mente, das convicções, cuidar do seu mental. Cuidar para que as coisas do externo não favorecem o seu interno, sabe? Cuidar do seu corpo, numa alimentação saudável, sabe? Num equilíbrio. Cuidar, fazer atividade física, pensando em carregar a mensagem de Cristo por mais tempo, sabe? Até mesmo porque hoje também, quando a gente vai até por esse lado, se a gente olhar pela internet, todo mundo divulga, assim... um evangelismo lindo, ninguém erra, todo mundo vive aquilo dali,
Nossa, Cristo me tocou demais hoje. Quem dera se Cristo fosse só aquele sentimento maravilhoso que você sente queimando, Não. né? O quando não queima, na verdade, é que você tá realmente acreditando, porque é isso que é a fé. Só que essa venda hoje do evangelismo de internet está acabando com a turma que realmente quer seguir esse propósito, né? Ah, com certeza, com certeza. E é o que você falou, a fé é justamente isso, é você não sentir, você não ver nada. Você dá um passo assim, como se fosse uma pessoa assim, cara, eu não sei o que tá acontecendo, mas eu tô indo, tô seguindo a Cristo. E é exatamente isso, exatamente isso. A fé, eu falo que é um dos maiores princípios da caminhada cristã, não tem como. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então a gente persistir, sabe? Continuar prosseguindo com fé, não acreditando no que Deus vai fazer, acreditando naquilo que Ele é, sabe? E confiando nele. Marcele, encerrando mais um podcast Se Liga na Vida, agradeço muito a sua presença aqui hoje, principalmente por abrir seu coração, mostrar que atrás de uma grande líder também existe uma mulher que passa por dificuldade, que tem que tentar entender o mundo, que tem que analisar pessoas, acima de tudo tem que ser evangelista, psicóloga, nutricionista, mas tem que, além de tudo, tem que ser humana. E isso é o que eu acho que é o resultado que você vem transformando tantas pessoas hoje. O seu lado humano, ele existe através de ser tocado pelo Espírito Santo. Amém. Eu que agradeço o convite, ter falado um pouquinho. Espero que tenha edificado outras vidas também. É isso aí. Se você gostou, já deixe seu like aí, compartilhe com a galera aí de casa. E encerrando mais um podcast Se Liga na Vida, eu te agradeço pela confiança no nosso trabalho e pela audiência de sempre. Projeto de vida, 26 anos, porque cuidar de pessoas é o que amamos.